Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão e direitos LGBT, né? Só para a gente iniciar esse papo, né, eu vou dar uma contextualização aí, né, para a gente entrar nas mesmas expectativas do que a gente vai ver aqui, né? Tá rolando muitas conversas aí em paralelo, né, nas outras trilhas. Então, assim, né, se não for o que você espera, né, ou se for tiver algo mais interessante, né, assim a gente já fica livre para ver o conteúdo que a gente tem interesse, beleza? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho, né, né, sobre a comunidade gay, né, sobre as questões LGBT de sempre, né. Então a gente vai ver alguns termos, algumas palavras, né, e vai entender, né, como que a gente pode começar a lançar um olhar de programador, né, de desenvolvedor, de criador aí de produtos, né, em cima dessas questões, né, da comunidade. Então, para a gente começar, a gente primeiro tem que entender o que é diversidade, né? Aqui no slide, né, a palavra diversidade em destaque, né, seguido de sem diversidade não existe evolução. A gente pode começar a pensar a diversidade como uma infinita variedade de backgrounds e realidades que acontecem, né, em vários aspectos da vida da pessoa, né? No caso, a gente vai sempre se remeter, né, às questões LGBT nesse papo, né? E um ponto muito importante da diversidade é que sempre há um ganho para todo mundo, tá? A diversidade não é só um ponto positivo para aquelas pessoas, né, para as minorias, né, aqui no nosso caso, para a comunidade LGBT, mas assim para todo mundo, né, para também quem não faz parte da comunidade. Então, as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, quando são, né, inclusas aí em espaços, né, tanto em empresas quanto na sociedade em geral, elas podem trazer, né, um background, uma visão diferente, um ponto de vista, assim, de solucionar problemas diferente das outras pessoas, tá? Então, esse é o principal ponto aí da diversidade. Mudando de slide aqui, né, a palavra inclusão em destaque, seguido de inclusão nunca gera exclusão. E só para a gente refletir rapidamente sobre essa diferença aí, né, que a gente precisa ter, né, entre diversidade e inclusão, né? Enquanto diversidade é entender, né, e estar aberto às diferenças dos outros, a inclusão são mais as medidas e ações, né, que combatem a exclusão, né, que combatem, né, a, aqueles aquelas dificuldades sociais que a gente tem de incluir a outra pessoa, né, por suas diferenças, por suas diferentes realidades que a pessoa vive, né. Quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais, a gente sempre encontra aquela frase, né, famosa: se diversidade é chamar para a festa, inclusão é chamar para dançar, né. Então a gente sempre tem que ter esse ponto de inclusão que é muito importante, né, ah, nessa conversa inteira. E aqui, né, direitos, né, que nunca pode faltar, né. Aqui no slide, né, a palavra direitos em destaque, seguido de direito não é privilégio, né. E por que destacar que direito não é privilégio, né? É bom destacar isso daí porque realmente não tem forma melhor, né, de se falar, infelizmente, mas não é um privilégio da comunidade LGBT de ser discriminada, ser retirada, né, da sua educação, né, na infância, na adolescência, de não ter oportunidades de emprego, de ser, né, aí violentada na sociedade, né. Então, sempre que a gente pensa em direito, a gente nunca pode pensar como um privilégio, que infelizmente, né, é uma é muito pior aí, né, do que a gente geralmente pensa, tá? E também chamar um ponto para a questão da LGPD. Então a gente tem que sempre lembrar
A LGPD, ela trata essas informações, né, do nosso usuário, de questões sexuais, questões de gênero, né, e outras questões aí da sexualidade humana, como dados sensíveis, né. Então, a gente tem que sempre ter esse olho aí para a questão da LGPD também, tá? Bom, então, para a gente iniciar aqui, né, no slide a gente lê em destaque, não é só botar mais um campo, né, e ao lado a gente tem, né, 5 campos. O primeiro campo, né, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, música favorita, e o último campo, que seria um uso incorreto, né, você é gay ou normal, né? Então a gente vê por esse exemplo, né, totalmente incorreto, que a gente precisa primeiramente entender algumas questões da comunidade para depois poder, né, colocar aí, né, poder aplicar, né, campos, né, e outros requisitos, né, nos nossos sistemas, tá? Então, assim como a gente faz com a data de nascimento em nossos sistemas, né, a gente tem todo um conhecimento, né, de como a sociedade reconhece, né, essa informação, né, como as pessoas conversam no dia a dia, como as pessoas esperam que o sistema trate essa informação, né. A gente sabe que há momentos para a gente abordar essa informação como data de nascimento, ou como idade, ou como aniversário, né? Então há várias formas de se lidar com esse dado, né? E há momentos aí que a gente naturalmente sabe, né? E também a gente tem que reconhecer que há certos requisitos dependendo dos cenários dos nossos sistemas. Então a gente pode ter aí, né, uma necessidade de ter date picker, a gente tem necessidade aí de ter, né, validações, né, de maioridade. Se o nosso sistema ele é internacional, essa maioridade ela pode ser, né, ou não, né, diferente aí em outros países, né, em outras questões também. Tá? E essa mesma reflexão, né, esse mesmo jeito de olhar para o campo de data de nascimento e, né, separar ele em componentes e conseguir separar esses requisitos e aplicá-los no nosso sistema, a gente faz a mesma coisa para a questão, né, da comunidade LGBT. Né? Então a gente primeiro tem que entender essas coisas, né? Que a sigla, né? Que essa comunidade, ela fala sobre 3 principais tópicos, né? Gênero ou identidade de gênero, né? Orientação sexual, sexo e também tem mais algumas coisas, né? Mas o principal é esses 3 pontos, tá? Que é o que a gente vai focar aqui. Então, só para a gente destrinchar aí, né, essa super sigla gigante, né, eu vou passar letrinha por letrinha para dar uma explicaçãozinha bem rápida, tá? L, né, que é de lésbica, mulher que gosta de mulher. G, de gay, homem que gosta de homem. B, de bissexual, mulher ou homem que gosta de mulher e também de homem. T, que aí já é identidade de gênero, né? Que é um homem ou mulher que não se identifica com o sexo de nascimento. Q, que são as pessoas queer, né? Que são as pessoas que não se encaixam em padrões binários, né? Sejam em questões de sexualidade, sejam em questão de identidade de gênero, seja só em questão de comportamento, tá? Então a gente geralmente relaciona isso daqui ao comportamento da pessoa, tá? E que são as pessoas intersexuais ou intersexo, tá? Que são as pessoas que no nascimento, né, quando o médico, né, tira o bebê ali, né, ele não consegue identificar, né, o bebê como masculino ou feminino. Ou também, né, tem outras questões aí, né, genéticas, hormonais, que não, né, que não separam, né, a pessoa exclusivamente no que a gente conhece e define como masculino ou feminino, né? E essa letrinha está relacionada especialmente ao sexo da pessoa, tá? O A dos assexuais, né, são as pessoas que não se sentem capazes, com vontade ou obrigada a se relacionar amorosamente ou
sexualmente aí com outras pessoas, né? E é muito bom a gente entender que tanto o A, né, os assexuais, quanto o T, o Q, né, o I também, né, todas essas letrinhas geralmente são termos guarda-chuvas que a gente fala, né? São termos que abrangem muitas outras questões, né, muitos outros grupos, né, e muitas outras comunidades assim, né? E cada letrinha dessa daí tem suas particularidades, tem suas lutas e tem suas realidades. Apesar da gente fazer tudo parte da mesma comunidade, né, a gente tem que sempre lembrar, né, dessas diferenças que existem, né, e devem ser reconhecidas aí. Tá? E o mais, né, que é em todas as outras comunidades aí que, né, estão sim dentro da comunidade, né, LGBT, como pansexuais, demissexuais, polissexuais e assim vai, tá? Ahn, e só para a gente lembrar aqui, né, aquela famosa frase, né? Ah, mas não somos todos H de humanos? Somos todos Hs de humanos, sim, mas também somos muitas outras coisas, né? E a gente tem que reconhecer essas outras coisas, tem que respeitá-las e podemos, né, celebrá-las aí como parte da nossa luta. Tá? Então, né, a gente já entrando aí nas questões mais do campo, como que a gente pode lidar, né, aqui, lidar, tô, né, tentando chamar da, do jeito mais respeitoso possível, né, uh, com esses campos, né? Primeiramente, a gente tem que entender que nem todo site ou aplicativo a gente precisa ter essa informação, né? Então, no jogo da cobrinha ali, eu não preciso saber se a pessoa quer ou não quer se relacionar com homem, com mulher ou com alguma outra coisa, né? Não preciso, só preciso que ela tenha ali, né, o, a assinatura dela do Play Store, né, ou alguma outra coisa, e pronto, né, e ela joga feliz lá, né. Obviamente, para métricas, a gente pode pensar em dados, né, em direcionamento de conteúdo e muitas outras coisas, mas isso são questões à parte, né. A gente tem que entender que esses dados, né, são sensíveis, né, ainda, né, sexualidade é um tabu e ainda muitas pessoas têm dificuldade, né, em lidar, e reconhecer, né, informar esses tipos de informações, né. Então, tanto a gente pode não lidar, né, não incluir essas questões nos nossos sistemas, né, quanto a gente pode incluí-las, mas oferecer a opção de prefiro não informar ou algo relativo. Tá? Então, é sempre bom a gente dar essa opção aí para a pessoa, para ela se abster de informar essa informação. Então, aqui entrando especificamente em sexo, né, a gente reconhece, né, quando fala sexo, né, o sexo, né, genital, o sexo genético, né, o sexo biológico ali da pessoa, né. A gente conhece o masculino e o feminino, né, mas também tem aí a questão do intersexo, que é aquilo que eu tinha comentado, né, que é uma questão que é uma variedade, né, biológica que ocorre durante, né, a formação do feto e que não define a pessoa, né, desde a parte genética até a parte, né, do órgão reprodutor e órgão genital, como inteiramente masculino ou inteiramente feminino. Então a gente tem aí, né, mais de 40, né, intersexualidades aí, variedades biológicas que podem ocorrer, né, no crescimento do feto. E é muito importante reconhecer isso, tá? A gente também tem identidade de gênero, né? Como eu tinha comentado, né? É, a identidade de gênero é como a pessoa se traduz na sociedade, né? Ela se identifica na sociedade e não necessariamente tem relação com o seu sexo biológico. Tá? Então eu posso sim ser um homem, né? Atuar como homem, ter papel na sociedade como homem e ser um homem, mesmo tendo, né, ali no meu sexo de nascimento, né, nas minhas fichas ali, né, o sexo feminino, tá?
Aqui na tela, né, a gente vai ver várias opções. Infelizmente não dá para passar, né, e explicar por todas. A gente vê homem cis, mulher cis, né, que são as pessoas que se identificam com o sexo de nascimento, homem trans, mulher travesti, que são pessoas, né, que são homens, são mulheres, mas não se identificam com o sexo de nascimento. Tá? Não binário, agênero, que são, né, termos aí, né, que podem fazer parte aí da comunidade, né, trans, né, em certas falas, mas aqui eu estou trazendo para a gente dar um pouquinho de foco específico para eles, tá? Que são identidades de gênero, né, que fogem da binariedade, né? Então, ou não se reconhece inteiramente como homem, ou se reconhece, né, como homem e como mulher, né? Tem várias coisas aí, né, o não binário. E o agênero, né, que se abstém, né, inteiramente aí de uma identidade de gênero, né? A gente também tem que reconhecer que a identidade de gênero, como outras questões, estão sempre evoluindo, né? A gente está reconhecendo mais, entendendo como essas coisas funcionam cada vez mais e que podem surgir novas coisas, né? Novos termos, novas identidades, né? Não é que vai ser criado do nada, né? A gente só vai tomar conhecimento, né, dessas identidades de uma forma melhor. Então a gente sempre é bom informar, né, aí o outro, a opção outro, e deixa a pessoa, né, digitar. E como sempre, eu prefiro não informar. Temos a orientação afetiva sexual, né, que é o que a pessoa, né, se sente, com quem a pessoa gosta ali, né, ou se sente capaz, né, de performar, né, um ato sexual ou um relacionamento amoroso, tá? Então temos heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais, esses todos, né, eu já dei uma explicadinha antes nas siglas, né? Temos também os pansexuais, tá? Que se relacionam, né, ou não tem problema de se relacionar, né, com as pessoas, independentemente do gênero delas, ou com mais aí, né, mais do que apenas os gêneros binários, né, homem e mulher. Também temos o outro, né, porque orientação afetiva sexual, né, é um espectro, né, a gente tem que sempre abrir aí a opção para a pessoa, né, declarar o que ela ah, se sente, né, como ela se sente confortável, e o prefiro não informar. Bom, então, a gente saindo, né, desses três pontos principais, né, que são aqueles campos, né, que a gente estava conversando, a gente tem que reconhecer também algumas outras coisas, né, que a gente pode aí aplicar nos nossos sistemas, né. Uma delas, né, são o uso dos pronomes, né. O pronome, né, aqui eu vou falar principalmente dele e dela, né, ele e dele, ela dela, né, que é muito importante a gente reconhecer que, quando a gente fala de pessoas trans, a gente tem que utilizar o nome que se refere à identidade de gênero dela, né? Então, quando a gente fala da mulher trans ou da mulher travesti, em especial, né, a gente sempre usa o pronome feminino, né? E quando a gente fala do homem trans, a gente sempre usa o pronome masculino, porque essas pessoas são homens e são mulheres, tá? Então a gente tem que sempre atentar a isso. E também tem que estar aberto, né, a reconhecer que há uma conversa, né, não é uma obrigação, não é uma tentativa aí de obrigar as pessoas, né, a mudarem suas vidas e tudo mais. É só abrir a conversa, né, sobre pronomes neutros, né. Então tem aí discussões sobre o, o pronome, né, ele, dele, e também, né, o elo, delo, né. Há pessoas, né, que estudam isso, né, o Sexbox aí, né, que traz aí o ele, dele pra gente, né, e propõe, né, essa mudança aí na língua portuguesa, né, essa adição para gerar mais inclusão, tá? E a gente tem que sempre entender que essas coisas
mesmo não estando aí, né, na língua portuguesa, né, de fato, né, de verdade, sim, a gente ainda pode utilizá-las, né, como parte da nossa comunidade, como parte aí, né, das coisas novas que vem acontecendo, né, no dia a dia, né, parte da atualidade. Então a gente pode sim, mas não é obrigado a utilizar esses pronomes aí. Tá? Linguagem inclusiva, né, que é um pouquinho separado aí da questão de pronomes, né, e linguagem neutra. A linguagem inclusiva é o que a gente propõe, né, para a gente pegar o português que a gente já tem e utilizá-lo da forma mais inclusiva possível, né? Então, tentar não separar as coisas, né, com gênero e tentar não utilizar as coisas de forma machista ou misógina, ou homofóbica, né? Então, quando a gente fala, né, o aluno, né, essa sala, né, o grupo de alunos, a gente também pode falar o grupo de estudantes, né? Quando a gente fala e a gente vê aí bastante, né, no LinkedIn, né, várias empresas já estão começando a utilizar aí, né, ao invés de programador ou programador a gente também vê pessoa programadora, né, que é o que propõe aí a linguagem inclusiva, tá? Então, a gente pode trabalhar isso daí em sites, né, a qualquer momento, né, e-mail marketing, com a gente, né, interagir com o usuário, principalmente se for um aplicativo novo, né, uma startup aí que está sempre tentando se conectar com as pessoas jovens, né, então a gente pode trabalhar bastante em cima de linguagem inclusiva e reconhecer, né, o uso correto de pronomes. E, por final, né, temos o nome social, tá? Aqui já entrando um pouquinho, né, na questão de direitos, né? Nome social, né, é um direito das pessoas trans e travestis desde 2016, tá? Para, né, em questões aí de sistemas e formulários, né, do sistema público, né, do governo. E, mas antes disso, até, né, em 2009, o ESUS ele já deixava, né, já permitia que fosse colocado na carteirinha ali de saúde pública o nome social da pessoa, né? Então a gente vê que desde 2019 já havia isso para o sistema de saúde, né? Então a gente pode começar a pegar essa informação, né, e lançar um pensamento crítico, né? Pera, se o sistema de saúde público já reconhece isso desde 2009, né? Por que que o meu sistema, né, não pode também reconhecer nome social para os usuários do meu sistema, para os clientes do meu sistema, né? Para representantes aí de fornecedores e tudo mais, tá? Porque nome social não é nada mais do que, né, o nome que a pessoa, né, trans ou travesti ah, quer ser chamado ali, né, ah, que é um nome que se refere corretamente à sua identidade de gênero, né? Porque infelizmente hoje no Brasil né, é custoso, é difícil, né, um processo aí que a gente conhece aí para mudança ah, do nome civil, né? Não, e também não só para pessoas trans e travestis, né? Uma mulher que vai casar e muda o nome aí pro nome do marido, né? Da parceira, também tem essas dificuldades de mudança de nome, né? E gera toda uma trabalheira em cima de documentações e o nome social vinha aí para facilitar esse ponto para as pessoas trans e travestis, tá? Ah, bom, então é basicamente isso, pessoal. Aqui, então, a gente viu, né, rapidamente, né, algumas coisas, alguns contextos, né, algumas perguntas que a gente pode se fazer, algumas realidades novas que provavelmente a gente não, né, conhecia. Imagino, né, que vocês tenham bastantes questões. Se possível, né, eu vou tentar ler aqui no chat, se der um tempinho. Mas se vocês puderem, deixa ali no QIA, tem uma partezinha que vocês podem lançar uma questão, eu posso tentar acompanhar ali também, tá? E só para finalizar, a gente tem que sempre tentar lançar esse olhar humano,
né, para a comunidade e reconhecer que as coisas podem, né, ser diferente do que a gente pensa, né, e reconhecer que, infelizmente, a realidade LGBT, né, principalmente no Brasil aí, principalmente para as pessoas trans e travestis, não é fácil, né? Então, o pouco que a gente se esforça, né, aí nos nossos sistemas para incluir, para diversificar os nossos sistemas, ajuda pra caramba, tá? Pode ajudar aí pra caramba muitas pessoas, muitas comunidades, né? Até projetos aí, né? Dependendo do sistema que você estiver fazendo, né? Então, é extremamente importante, né? Considerar esses requisitos aqui, nessas realidades, em basicamente aí todos os seus projetos, mesmo que o resultado seja que não seja necessário fazer nada aí, né? Aplicar em nenhum campo, ou nenhuma regra de negócio. Certinho, pessoal?